por gentileza. Gravando. Bom dia, então, oficialmente. Bom dia, gente. Vamos dar início à nossa atividade do nosso evento Interfaces em Arqueologia, Perspectivas e Projeções. Esse nosso evento, ele surge da necessidade dos alunos da pós-graduação, junto com os professores que ministram a disciplina Métodos e Técnicas, de estarem expondo, em certa medida, o que está sendo pesquisado e discutido dentro das universidades. Nesse sentido, a gente traz o tema Arqueologia Tupi e Arqueologia e Isolamento Social. A questão da arqueologia tupi se dá pelo fato de a gente ter um professor dentro da área, que é um pesquisador reconhecido nacionalmente sobre o tema, e alguns alunos da universidade trabalham com essa temática. Sobre a questão da arqueologia e isolamento social, para quem não sabe, o professor Ângelo, ele também é presidente da SAB, e a gente queria trazer algumas perspectivas da SAB em relação a essa temática. Mas sobre o professor Ângelo, o que a gente tem para falar? O professor Ângelo, ele tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Dentro do seu mestrado, ele trabalhou com os povos tupi dentro de uma perspectiva regional. Ele trabalha com os povos tupi dentro da zona da Mata Mineira. Quando eu falo regional, não é dos moldes da arqueologia regional, não, é de maneira específica dentro daquela região, no caso, a zona da Mata Mineira. Em relação ao seu doutorado, ele trabalha com as populações tupi de uma maneira nacional, ele não trabalha com a micro-região, ele trabalha no âmbito nacional, com todas as regiões do Brasil. Além do professor Ângelo ser professor adjunto da Universidade Federal do Piauí, como eu havia dito, ele é atualmente presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira. E então é isso, a gente vai agora dar início à nossa primeira parte do debate, que vai tratar sobre a arqueologia tupi. O professor Ângelo, dentro do seu doutorado, ele fez um excelente trabalho, um trabalho que foi premiado, inclusive, recebeu menção honrosa da CAPES, e, salvo engano, no ano de 2015 ou foi 2016, foi premiado pelo prêmio Luiz Castro Faria, que é uma premiação que o IFAM disponibiliza para as pessoas que estão produzindo pesquisa arqueológica no âmbito da graduação e das pós-graduações. E é basicamente isso. Eu gostaria de agradecer a todos e todas que estão aqui presentes nessa manhã, para a gente estar discutindo um pouco sobre arqueologia. É isso aí, vamos dar início aí ao nosso debate, que vai falar agora de início sobre arqueologia tupi. É isso aí, professor. Como a gente já havia falado anteriormente, né, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui dos dados e resultados obtidos durante a pesquisa do doutorado, e, logicamente, com algumas atualizações. André, eu só precisava saber quanto tempo eu tenho para apresentar, porque às vezes a gente vai falando aqui e se estende demais. Professor, a gente tem até o meio-dia para encerrar a nossa atividade. Não necessariamente precisa fechar as 2 horas, se você encerrar a sua apresentação antes e não tiver perguntas, a gente dá por encerradas, se for superado todas as questões. Se tiver pergunta, a gente vai até aonde der, né? Vou tentar ser mais sucinto aqui, né? Eu vou passar para fazer a apresentação para vocês e ir falando. E aí, o tempo que sobrar, a gente conversa sobre o tupi e depois fala sobre o assunto do isolamento, ok? Beleza, tá ok. Aí, só um instante, em relação às perguntas, vocês podem estar disponibilizando no chat, que eu vou anotando, aí ao final da apresentação eu repasso ao professor, se ele tirar qualquer dúvida. Não, ok, é melhor que você faça essa dinâmica mesmo, porque eu vou me perder.
para Não, poder Paulo, focar na apresentação. você fica à vontade na sua apresentação, pode deixar que as perguntas aqui eu me encarrego de estar anotando direitinho e lhe repassando no momento adequado. Tá? Vocês já estão vendo aí a minha tela, a apresentação? Estamos sim. Pelo menos aqui já. Então, bem, o objetivo, né, durante a pesquisa sobre essas populações tupi, propriamente, era a proposta da gente ter uma história dos povos tupi a partir dos conjuntos cerâmicos depositados em coleções particulares, privadas, coleções de museus. Então, a ideia dessa questão de analisar as cerâmicas nas reservas surge exatamente da concepção que a gente, até então, não tinha uma ideia completa de quantas vasilhas inteiras existiam sobre essas populações, né? Seja ela aqui no Brasil ou nos outros países, e o que essas vasilhas, né, poderiam deixar de contribuição para a gente entender os modelos arqueológicos que existem sobre esses povos. Bem, os tupi, essa população tupi, ela é estudada tanto etnograficamente quanto pela arqueologia desde meados do século XIX. Então, ou seja, tem aí mais de 160, 170 anos que esses povos são bem estudados dentro da academia, né? Para além das cerâmicas em reservas técnicas, em museus, a gente também foi atrás das fontes bibliográficas que falavam sobre essas populações. Então, lá durante o exercício de pesquisa da tese, no final a gente tinha analisado, né, 780 fontes bibliográficas, recuperando informação de mais de 5.000 sítios, e vasilhas inteiras e semi-inteiras, nós somamos 1.570. Tá? A concepção inicial, ou o ponto de partida inicial, foi pensar o conhecimento que a gente tinha em termos históricos, etnohistóricos e etnográficos sobre esses povos. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, ela foi extraída a partir do mapa do Kurt Nyandarju. São manchas, né, que indicam aí a presença de povos tupi em algum momento nos últimos 400, 500 anos de informação escrita, né? Então, o que o Nyandarju fez no mapa dele? Ele pegou outras populações também. Aí, no caso, o que eu fiz foi retirar as áreas que tinham outros povos e deixar só essas populações tupi. Isso é interessante já de início para a gente ver que é uma dispersão muito ampla, né? Que ela vai aí ocupar tanto o Brasil, mas também Paraguai, Argentina, Bolívia, vai na Guiana Francesa. Então, a gente tem uma dispersão muito grande. Isso, historicamente falando. Mas, se a gente for depois para os dados arqueológicos, a gente vê que essa dispersão ainda chegou a ser maior, mais extensiva ainda. Um outro conhecimento que a gente se baseou, se pautou muito para trabalhar durante a tese, foi as questões da linguística. A relação, né, entre arqueologia e linguística também é bem antiga, né, principalmente na Europa, sempre se teve essa reunião de trabalhos, né, de linguistas e de arqueólogos para a gente entender melhor as populações no passado. Bem, e por que a linguística é tão importante assim para a arqueologia? Sobretudo porque a maior parte das classificações étnicas, né, ou etnográficas é feita a partir da língua desses povos. Então, a língua desses povos normalmente dá nome a eles, né? Não é à toa que os portugueses falam a língua, o português, né? Os ingleses, a língua inglesa. E assim, se vocês prestarem atenção aqui no Brasil, as populações indígenas também ganham o mesmo nome que é dado à sua língua, né? Então, inicialmente,
há um esforço no século XIX para classificar as populações a partir de suas línguas, né? Por que se classificam as pessoas a partir de línguas? Porque se vocês conseguirem pensar junto comigo aqui, a necessidade que uma população tem, ou se a gente puder falar, né, a capacidade que a gente tem de individualizar populações, ela é pelo quê? Né? A arqueologia trabalha com a cultura material, né? A antropologia pelos seus hábitos, né? Sejam eles sociais, políticos, religiosos. Então, a gente tem uma série de formas e possibilidades de dividir as populações do mundo em povos, em etnias. Só que o que a gente já percebeu há muito tempo? Que para uma população ela ser considerada igual, ou seja, para você ter indivíduos que compõem um grupo étnico, esses indivíduos eles têm que compartilhar a cultura. Esse compartilhamento de cultura pressupõe também a transmissão cultural, ou seja, você tem necessariamente que ter uma transmissão entre gerações, ou seja, os mais novos aprendendo com mais velhos hábitos que caracterizam ele como uma população X. Bem, a principal forma de transmissão de conhecimento em populações humanas é a língua. Então, a língua ele é o principal vetor do quê? Da cultura, de transmissão da cultura. Então, como em arqueologia a gente trabalha muito com as tradições culturais, né, a gente precisa entender a relação de descendência e de ascendência dos conjuntos artefatuais para entender a história de um povo, para entender de onde ele veio, para onde ele foi. Então, a língua é muito importante nisso. Aí, essa projeção que vocês estão vendo aí, parece que tem as línguas do mundo todo, mas não são. Aí, na verdade, é só o tronco tupi, né? Então, ele é um tronco muito extenso, né, com muitas línguas, e essas, pessoal, é as línguas que a gente conhece. Como, aparentemente, esse tronco tupi tem provavelmente mais de 5.000 anos, várias línguas que já foram faladas por povos que poderiam ser classificados como tupi não existem mais e a gente nunca teve conhecimento. Algumas, inclusive, aí também são extintas, tá? Mas na grande maioria das línguas que estão aí, elas ainda são faladas ou foram faladas até bem recentemente. Os linguistas conseguiram, então, montar este grande quadro aí. Bem, e vocês veem também, pelas setinhas vermelhas, que os linguistas conseguem perceber que houve influência, né? Influência Caribe, influência do Rambo II, influência Sateré-Maué. Então, eles conseguem perceber que algumas línguas têm influência em diversas línguas. Além disso, as línguas podem ter as suas variações regionais, tá? Olhando aqui, vocês vão perceber que é meio uma questão histórica essa separação aqui. Então, se vocês percebem, nesse quadrinho aqui, a gente tem Proto, Munduruku, Maué, Aueti, Tupi-Guarani. Significa que, nesse momento aqui, essa população ela falava uma mistura dessas línguas. E que, em um determinado momento, então, a gente tem a saída do grupo Munduruku. Aí a gente vai ter o Proto, Maué, Aueti, Tupi-Guarani. E depois a saída dos Maué e do Sateré-Maué. Então, a gente tem propriamente formado o Proto-Aueti junto com o Tupi-Guarani. No momento em que essa população estava junta, ou seja, que a gente tinha povos que falavam uma mistura da língua Aueti com a língua Tupi-Guarani, houve um amplo contato com os caribes, com povos de língua caribe, que não são povos tupi. Por que os linguistas sabem disso? Porque os Maué, os Munduruku, os Jurunas e todo mundo aqui para trás não tem nenhum vocábulo da língua caribe. Mas todo esse pessoal daqui para frente, ou seja, os Aueti e os Tupi-Guarani, que são todas essas outras línguas aqui,
têm vocábulos da língua caribe. Então, eles sabem que nesse momento histórico aqui, onde os Aueti e os Tupi-Guarani estavam juntos, eram o mesmo povo, que eles tiveram a influência desses povos caribes. E daí, então, a gente tem propriamente a formação do próprio Tupi-Guarani e a saída do Aueti, e assim a formação de todas essas outras línguas. Percebam que aqui, ó, no ramo 1, nós vamos ter o Xiriguano e a língua Guarani, as populações de língua Guarani e todas as suas variações. E mais à frente, aqui, ó, a gente vai ter nesse ramo o Tupinambá, né, que também vai ter suas variações regionais. Bem, é muito importante que a gente perceba, né, esses dois grandes grupos aqui, porque eles são muito presentes na arqueologia de povos tupi, porque os estudos começaram por eles. Tá? Quem tiver dúvida sobre essa questão linguística, a gente vai conversando depois. Bem, ainda sobre a questão linguística, a gente tem os linguistas proporam modelos de origem e dispersão desses povos. O primeiro modelo é esse aqui do Arion Rodrigues e do Greg Urban. Então, a gente tem um centro de origem dessa população, ali provavelmente na área onde hoje é o estado de Rondônia. Eles pressupõem que um determinado grupo dessa população tupi que se originou aqui, ela migra para o leste da Amazônia e depois, né, por esses vetores mais para o centro do país, e que a gente teria, então, uma separação ainda aqui no centro de origem de dois povos. A setinha em azul, aqui, que são os povos de língua guarani, que eles teriam se expandido para o sul, né, até onde a gente vai encontrar eles até hoje. Né? E essa outra população aqui, em vermelho, que seriam, então, os povos de língua tupinambá, que inicialmente seguem a mesma rota para sul, e depois sudeste, nordeste, voltando ao norte do país. Tá? Então, essa aqui é um jeito que os linguistas entenderam de falar sobre a dispersão desses povos. Tá? No modelo mais recente, e que já mistura dados arqueológicos, né, a gente tem um modelo aqui que é de Mello e Knaip, a gente vai ter o mesmo centro de origem dos linguistas, a mesma saída dos Guarani para sul e a sua expansão para sul. No entanto, se vocês repararem, tem uma outra setinha azul aqui. O que os linguistas perceberam? Que aqui onde está esse achurado preto, existe uma mistura de línguas tupi-guarani e línguas só tupi. Então, eles acham que uma população que era proto-munduruku, maué, aueti, migrou, que é essa seta aqui, ó, migra para essa região. E aquela individualização que a gente viu lá ocorreria aqui. E aí, daqui, volta outros povos tupi e volta os guarani. E só depois que os guarani vão para sul. Mas dessa variação de línguas aqui também teria se originado o tupinambá, que vai seguir, então, para o nordeste e depois para o sudeste do país. Tá? Bem, em termos de arqueologia, a gente tem talvez dois grandes arqueólogos que influenciam mais fortemente nessa questão dos modelos de origem e expansão dos tupi, que é a Beth Meggers e o José Brochado. No entanto, se vocês forem ver na bibliografia, existem muitos outros pesquisadores que estão falando desse assunto, sempre de origem e expansão dos tupi. Só que na grande maioria das vezes são variações dos modelos da Beth Meggers e do Brochado. Aí, então, aqui a gente tem duas variações da própria Beth Meggers. Esse aqui é um mapa mais antigo, em que ela, baseado no Martins, ela está falando de uma saída aqui dessa região sul do Brasil, ou mesmo até do Paraguai, desses povos tupi, e essa expansão para norte, de sul para norte. E aqui, já inspirada no modelo dos linguistas, ela fala do centro de origem em Rondônia, aquele mesmo princípio dos linguistas, uma expansão
para leste, na Amazônia, e uma expansão para sul, uma subdivisão dos Guarani para sul e do Tupinambá fazendo esse grande arco até voltar à Amazônia. Enquanto o modelo do Brochado, ele já pressupunha um centro de origem na Amazônia Central para esses povos, e a dispersão dos Guarani seguindo aquele mesmo alinhamento dos linguistas, e os Tupinambá pelo interior, aqui pelo litoral nordeste, né, e depois adentrando mais ao interior do país. Então aqui a gente tem o principal resumo, né, a gente tem o resumo dos principais modelos que falam sobre esses povos. Partindo então desses modelos, vamos fazer a revisão bibliográfica, né? Então, esses pontinhos aqui, cada pontinho desse aqui é um conjunto de sítios, né? Necessariamente não é um sítio, mas é um conjunto de sítio por município. Então, às vezes tem pontinhos desse aqui que tem mais de 40 sítios reunidos. Então, aqui a gente tem os mais de 5.000 sítios que foram encontrados na bibliografia, que vão se espalhar por todo o Brasil, né, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, esses são as áreas que a gente conhece como de ocupação por povos de língua tupi, né, na América do Sul. Aqui do lado é um mapa de densidade, indicando onde é que estão as maiores concentrações desses sítios. Mas isso quer dizer que essas são as áreas que foram mais amplamente ocupadas? Necessariamente não. Tá? Essas são as áreas onde a gente tem maior número de pesquisa, portanto, a gente tem maior concentração de sítios. Então, se vocês repararem, aqui as áreas de maior concentração são norte exatamente aqui, o norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina e a área próxima a Porto Alegre. São áreas onde a gente tem projetos de longo prazo estudando especificamente esses povos Guarani, nessa região, né? E enquanto São Paulo também, ali no Paranapanema, é uma área de pesquisa arqueológica muito antiga e que, por isso, tem muitos sítios, né? Assim como o Rio de Janeiro. Um outro ponto que vocês veem, que é lá no leste, né, da Amazônia, sul, leste da Amazônia, aqui essa área do Pará, exatamente porque essa aqui é a principal área de interesse das mineradoras. Então, ali tem uma forte presença de arqueologia de contrato, principalmente por conta da Vale do Rio Doce, e isso eleva o número de sítios estudados pela região. Bem, além, né, de saber sobre os sítios, nós vamos dar uma olhada também na bibliografia sobre as cronologias, sobre as datas, né, desses sítios. E aí foi possível reunir mais de 700 datações sobre essas populações. Então, esses pontinhos aqui refletem os lugares onde a gente consegue datação, a gente tinha datação até aquele momento. E a densidade. Então, vocês percebam também que existem pontos de alta densidade, e esses pontos de alta densidade normalmente coincidem com as áreas de maior pesquisa ou com as áreas, na verdade, elas são, né, as áreas com maior número de datações realizadas. Fazendo modelamento, a gente consegue perceber pelas datas mais antigas, né, que a gente tem, apesar de ter aquela grande concentração de datas aqui, as datas mais antigas realmente estão mais para essa região de Rondônia, e elas vão gradativamente, né, se tornando menos antigas, e as áreas em azul são as áreas onde tem a cronologia mais recente sobre essas populações. Contudo, volto a frisar, essas áreas que têm datas mais recentes, pode ser que a gente ainda ganhe um aprofundamento quando a gente aumentar o número de datações realizadas. Exatamente nelas é que está o menor número de datas, então, com algumas exceções, né? Então, essa aqui é uma área que a gente sabe que provavelmente a cronologia é essa mesmo, né? Ou seja, as populações estavam lá por volta de 400 a 600 anos antes do presente, porque é uma área amplamente pesquisada, com muitas datações e que apresenta não é tão profunda a temporalidade, né? Aqui é um outro modelo, mas está expressando a mesma coisa que esse.
Bem, a partir das coleções, né, nós fomos categorizando as cerâmicas em grupos, né, de modo a, principalmente prestando atenção na sua morfologia, né, por isso que a vasilha, a imagem é cortada, se a gente faz o perfil da vasilha. Então, baseado na morfologia e nos acabamentos de superfície, é possível, então, perceber a ocorrência espacial dessas vasilhas, né, e os tipos. Esse aqui, por exemplo, é um cambuci Guaçu com a borda complexa. Né? O que é a borda complexa? Essa borda que tem ângulos, que tem reforço. Então, onde ocorre esses cambuci Guaçu de borda complexa? Exatamente dentro da área Guarani, ó. Só na área Guarani que eles vão ocorrer. Então, por isso ele já foi classificado como cerâmica Guarani. A gente tem um cambuci menor também, que é um cambuci que tem essa cintura. Então, ele é acinturado, tá? É uma vasilha típica dos Guarani também. No entanto, se vocês perceberem, ó, a gente teve ocorrência deles lá no leste da Amazônia e tivemos ocorrência dele também no sul do Ceará. Outra cerâmica também, outra característica típica da cerâmica Guarani é esse cambucis grandes com esse apoio interno, como se tivesse esse apoio, ele tanto está de um lado quanto do outro da vasilha. É como se ele fosse feito para pôr alguma coisa, tipo uma peneira, alguma coisa encaixada nesse aplique aqui, servindo como apoio. A ocorrência desse apoio, ele é só também dentro da área Guarani, então ele é bem característico. A gente tem a vasilha de cozinhar dos Guarani, que é a Iapepó, né? Essa vasilha normalmente de fundo conoidal, ela tem bem esse formatozinho, bordas extrovertidas. Elas têm, então, uma franca ocorrência dentro da área que a gente conhece como dos Guarani, mas a gente vê também que ela tem ali uma ocorrênciazinha no leste da Amazônia. Os nhanhetá, né, que seriam vasilhas como uma caçarola para cozinhar, para torrar, né, frigideira, uma coisa assim. Dos Guarani, ela ocorre, como vocês veem, ela é muito presente na área Guarani, mas a gente tem também essa distribuição aqui, ó, bem no centro do país e no leste da Amazônia novamente. Então a gente entra dentro do conjunto Tupinambá. O conjunto Tupinambá aí representado pelas vasilhas de cozinhar, assim, a Epepó, né, que aí é típico mesmo, ele só ocorre dentro da área onde tem relato de população Tupinambá. As nhanhetá Tupinambá, que são um pouquinho diferentes, elas vão ocorrer dentro da área Tupinambá, mas também, ó, na área do leste da Amazônia, até próximo ali a São Luís. As vasilhas que têm esse reforço interno aqui, ó, dentro, né? Então, você tem a borda e você tem uma barriguinha, um reforço interno dentro dessas vasilhas. Elas vão ocorrer, sobretudo, na área ocupada por esses povos Tupinambá. Assim como as vasilhas quadrangulares, né, que são vasilhas que realmente têm forma que parece um meio quadrado, elas vão ter uma sua distribuição apenas na área que a gente considera como de ocorrência dos Tupinambá. Já essa vasilha aqui, que a gente chama de duplamente cambada, né, que ela tem isso aqui que a gente chama de cambagem, essa viradinha dela aqui, ela ocorre nessa área Tupinambá e para o interior do país também. Bem, além das cerâmicas Tupinambá e Guarani, já a bibliografia desde os anos 80 aponta para a existência de um outro conjunto associado aos tupi, que seriam os tupi, uma cerâmica diferente, que não é uma cerâmica parecida nem com a Guarani e nem com a Tupinambá. Não é parecida em que sentido? Ela tem a sua semelhança, ponto de permitir ser caracterizada como tradição tupi-guarani ou como uma cerâmica do mesmo grupo, né, do mesmo grupo linguístico, do mesmo tronco linguístico, mas ela tem diversos elementos que não são típicos das cerâmicas Guarani e Tupinambá, que já são estudadas, como eu disse, desde o século XIX.
Esse conjunto, inicialmente, foi aqui mapeado como sendo denominado de cerâmicas Tupi do Norte. Porque a ocorrência principal delas é nessa faixa que vai do norte da Bahia até o litoral norte e até um pouco aqui no leste da Amazônia, tá? Mas tem uma ou outra, olha, vocês estão vendo que tem algumas aqui em São Paulo e tem algumas lá quase no Rio Grande do Sul. Uma característica dela, então, que é essa aqui que está pontuada, é essa pintura com preenchimento. Então, as cerâmicas Guarani e Tupinambá raramente tem essas linhas grossas ou essas áreas preenchidas, né? Como se fosse um espaço vazio preenchido de preto, né? Ou mesmo essas faixas grossas em vermelho, triângulos preenchidos. Então, isso ocorre principalmente nessa área norte e, eventualmente, em algum lugar mais ao sul. A gente também tem essa vasilha que tem a borda angular aqui, ó, uma borda com um ângulo interno muito agudo, muito acentuado, proeminente. Tem fotos aqui delas. É tipicamente dessa região leste da Amazônia e nordeste, né? Aí a gente vê aqui, ó, que tem quase que um caminhozinho aqui, ó, que elas vão ocorrendo e vindo até o sul aqui, ó. E depois elas desaparecem. As maiores coleções que a gente tem são dessa área aqui, ó, do Rio de Janeiro até o sul, o litoral sul do Rio Grande do Sul. As maiores coleções analisadas estão aqui e esse tipo de borda angular não ocorre, ela só ocorre no interior e litoral e o nordeste e o leste da Amazônia. Esse cambuci, que é um cambuci que parece o Guarani, mas ele tem esse ângulo interno, ele é um cambuci um pouquinho diferente, né? Que tem um ombro mais esticado. Ele ocorre muito na área Guarani, certo? Mas ele também vai ocorrer no leste da Amazônia, no nordeste e, olha, de novo, nessa área central do país. Bem, a partir, então, desses conjuntos artefatuais estudados e da bibliografia, foi possível a gente entender um pouco melhor a distribuição dos conjuntos artefatuais relacionados aos povos tupi. Até o início da tese, a gente tinha muito bem marcado o conjunto Guarani, que é esse que está aqui em azul, e o conjunto Tupinambá, que é esse que está aqui em vermelho. Tá? Então, isso na bibliografia já estava mais que batido, ou seja, nessas duas grandes áreas a gente tinha cerâmicas típicas dos Guarani e cerâmicas típicas dos Tupinambá. E já há muito tempo é discutido essa área de fronteira entre essas duas populações, né? Aqui elas estão imbricadas uma sobre a outra, porque aqui provavelmente acontecia momentos de um invadir o outro. Bem, mas as coleções permitiram que a gente visse uma outra coisa também. Permitiu que a gente visse que no interior do Nordeste a gente tem uma cerâmica que tem características Tupinambá, só que essa mesma cerâmica que tem característica Tupinambá, ela também tem característica do leste da Amazônia, dessa região aqui. Então a gente percebe o quê? Que a gente tem essa cerâmica do leste da Amazônia, que ocupa uma área muito grande, e essa aqui do oeste da Amazônia, que também ocupa uma área muito grande, mas que é uma área ainda arqueologicamente pouco conhecida. Como que a gente consegue perceber isso? Exatamente pelos conjuntos artefatuais, os acabamentos de superfície, as morfologias delas vão variando. Então, a gente tem, atualmente, a gente tem 5 componentes cerâmicos. Mas isso é definitivo? Não, isso pode ficar ainda ser subdividido. Eu acredito que aqui, nessa região, ainda tenha que ter mais estudos e ter uma subdivisão. Essa área aqui, provavelmente, ela vai ser toda subdividida, né? Vai ter partes dessa área roxa, nessa área verde. Então, isso aqui é preliminar, ou seja, com base em um único trabalho, a gente foi lá e conseguiu marcar mais 3 conjuntos, tá? Além dos 2 que já existiam anteriormente. Bem, foi importante também a gente visualizar as cerâmicas etnográficas que existem nessas coleções. O que são cerâmicas etnográficas?
são cerâmicas que não vieram da arqueologia, mas que foram coletadas. Isso aqui são cerâmicas de povos do tronco tupi que foram coletadas desde o século XIX até recente, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, o Ayampi, que são essas aqui, Suruí, que são essas, as cerâmicas dos Jurunas, dos Paracanã, Surini do Xingu e outras populações. Então, a gente tem a possibilidade de ver aqui também características que às vezes remetem às cerâmicas arqueológicas. Lá daquela área, manchinha roxa lá que eu mostrei, a gente denominou lá como sendo as cerâmicas tupi norte ocidental, porque elas são do norte lá do ocidente. Essas são cerâmicas, né, as imagens aqui são cerâmicas dessa região, onde a gente tem, de novo, aquelas pinturas com faixa largas, né, sobre um gorro branco. A gente tem alguns acabamentos que são corrugados, escovados, ponteados, tá? Mas, assim, eles são de pouca recorrência, ou seja, é mais comum as cerâmicas serem lisas e terem aquela morfologia mais típica das Yapepó Guarani. Então, a gente tem muita vasilha com esse formato. E também, se vocês repararem aqui nos desenhos das formas, elas não são formas tão complexas, elas têm poucos ângulos, as bordas não têm reforço. Então, essas cerâmicas são bem típicas dessa área, que era aquela manchinha roxa que a gente tinha colocado. Já as cerâmicas tupi norte oriental, ou seja, dessa parte leste da Amazônia, elas já começam a ter características que lembram mais a cerâmica tupi-guarani. Ou seja, que a gente tem contornos mais complexos, a gente tem algumas bordas com os ângulos, bordas reforçadas. A própria morfologia, né, em si, em geral, já lembra as cerâmicas que foram denominadas da tradição tupi-guarani. Quando a gente vem para essa área do interior do Nordeste, ficou claro que essa cerâmica, aparentemente, ela tem características tanto da cerâmica tupinambá quanto da cerâmica do leste da Amazônia, como eu disse. E é esse conjunto que vocês estão vendo aí. E como é que está sendo entendido isso? Está sendo entendido exatamente como uma questão histórica. Não é que é uma mistura, né, entre as cerâmicas da Amazônia, ou dos povos da Amazônia, e os povos que habitavam aqui, os tupinambá que habitavam no Nordeste. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Aqui, então, é o conjunto mais típico dos tupinambá, né, que é do norte da Bahia até a região sul, ali, Paraná. Então, a gente tem essa morfologia bem típica da cerâmica tupinambá, e essa cerâmica bem típica das populações de língua guarani, especificamente ali do sul, mas isso do sul do Brasil, mas a gente vai ter também em Uruguai, Argentina, Paraguai, cerâmicas com essa mesma características. De posse de todas essas informações, a gente voltou aos mapas para rastrear semelhanças. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, uma possibilidade de linkar esse leste da Amazônia com a região Nordeste. Então, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, olhar isso aqui com mais calma, vocês vão ver que tem vasilhas que são muito parecidas nessa faixa, né? Nessa faixa norte e nordeste do país, né? Que são somente com esses elementos que eu falei, né? O ângulo interno, as pinturas com preenchimento, algumas morfologias são bem características, né? Então, vai ter essa semelhança entre essas áreas, Nordeste e o leste da Amazônia. Da mesma forma, para as cerâmicas Guarani, a gente é capaz de perceber uma semelhança também das cerâmicas do leste da Amazônia, com essa faixa que vai pelo interior do país até chegar exatamente no sul, onde a gente vai ter cerâmicas muito semelhantes. Daí, então, com todo esse conjunto de informações, né, tanto etnográficos, linguísticos, etnohistóricos,
arqueológicos, arqueológicos relativos à datação, à ocorrência, onde estão os sítios Tupi, relativos às características das cerâmicas por região. A gente percebe que essas manchas coloridas aqui no mapa, elas não só falam para a gente da ocorrência desses conjuntos artefatuais diferenciados, mas ela fala também de uma história, e uma história profunda, ou de longa duração desses povos. Então, o que eu disse? Que essa área roxinha aqui tem as cerâmicas, que a gente poderia dizer assim, são cerâmicas que elas são normalmente mais alisadas, são cerâmicas que não têm reforço na borda, ou seja, alguém poderia até dizer assim, as cerâmicas daqui são mais simples do que as do restante. E aparentemente é dessa forma, porque esse como centro de origem, as cerâmicas saem daqui, os povos que fazem essa cerâmica saem daqui levando esse conhecimento sobre cerâmica para essa região. E aqui, se vocês lembrarem lá do organograma da linguística, que esses povos têm contato com as populações de língua caribe. E os Caribe têm uma cerâmica muito rica, com muitos ângulos, muitas bordas reforçadas, bichinhos, caretinhas presas na cerâmica. Então parece que ao longo do tempo em que esses povos, ocidentais estiveram aqui nessa parte mais oriental da Amazônia, em contato com os Caribe, houve mudanças no comportamento que provavelmente deram origem ao que a gente conhece, então, como povos Aueti e os povos Tupi-Guarani. Da origem desses povos Tupi-Guarani aqui, ao contrário dos linguistas que acham que os Guarani vieram para essa região, a gente percebe, pela dispersão das cerâmicas, que, na verdade, os Guarani não saem daqui como Guarani, eles saem daqui como uma população ainda do leste da Amazônia e vai seguindo para sul. E é nesse percurso, em algum momento aqui da sua história, que tem a gênese do povo Guarani e aí, consequentemente, da cerâmica Guarani. O mesmo pode ser dito para os povos Tupinambá, só que a gente tem um pouquinho mais de sorte aqui, que a gente já conseguiu perceber as diferenças nos conjuntos artefatuais dessas cerâmicas. Então, de novo, uma população que era Tupi-Guarani desse leste da Amazônia, teria, então, se dirigido para o Nordeste, aparentemente não pelo litoral, mas pelo interior do Nordeste, e durante essa migração, durante essa movimentação, algo levou com que essas populações também mudassem os seus hábitos e, consequentemente, seus conjuntos artefatuais. Daí que a gente tem, nessa área mais interiorana aqui, cerâmicas que estão denominadas como sendo proto-tupinambá. Por quê? Porque elas são cerâmicas que têm características do leste da Amazônia, mas já têm características dos tupinambá, que é, então, essa população que está nessa área aqui em vermelho. E por que proto? Proto é porque ele antecede. Então, aparentemente, o que a gente vê nessa cerâmica do interior do Nordeste, a cerâmica que é associada a povos tupi no interior do Nordeste, é, na verdade, a transformação ao longo do tempo e do espaço geográfico de populações que saem da Amazônia e vão aos poucos se transformando naquilo que ficou conhecido como povos tupinambá. Então, ou seja, a gente tem a oportunidade, talvez, aqui no interior do Nordeste, de a gente enxergar a gênese dos tupinambá. Só que, o que a gente tem? A gente tem essa gênese aqui, eles se transformam nos tupinambá, mas é só um grupo que se transforma nos tupinambá. Os outros ainda mantêm essa cultura, essa tradição cultural deles de fazer as cerâmicas que estão sendo denominadas de proto-tupinambá. Enquanto isso, essa parte da população que se transformou em tupinambá, ela se espalha por toda essa região e, inclusive, para outras áreas do Nordeste, chegando até ali a São Luís, onde os tupinambá foram encontrados no século XVI. Então, ou seja, aproveitar essa capacidade de colher informações, tanto da arqueologia
quanto de outras ciências, como a linguística e a etnohistória, ela nos empodera, ela nos capacita a olhar com mais detalhe os modelos, ou seja, a melhorar, a ampliar, corrigir, né, esses modelos. Então, a gente tinha visto lá aquela migração pelo interior, falada pela Beth Meggs e pelos linguistas. Em termos de arqueologia, os Tupinambá não poderiam ter saído daqui, já Tupinambás, nem os Guarani como Guaranis. Eles se transformam ao longo do tempo longe da sua área de origem, longe dos seus antepassados. Da mesma forma, não é possível aquela migração da Beth Meggs dos Tupinambá de sul para norte, porque as cerâmicas que deram origem ao Tupinambá, elas estão mais ligadas com as cerâmicas do leste da Amazônia do que exatamente do oeste da Amazônia. Então, na verdade, o movimento, aparentemente, é esse movimento de saída de Rondônia para o leste da Amazônia, e daqui duas saídas, uma que vai dar origem aos proto-Tupinambá e depois aos Tupinambá, e uma saída daqui que vai levar à formação de um proto-Guarani por aqui e depois propriamente da área Guarani. Sendo assim, a gente consegue, através, né, desses conjuntos artefatuais e da informação que a gente tem já hoje disponível, enriquecer, né, melhorar o nosso entendimento sobre as rotas de origem, os locais de origem e as rotas de expansão desses povos. E como eu disse, né, não é nada estático, então ainda precisa ser estudado, porque regionalmente essas cerâmicas têm características específicas que ainda podem subdividir esse mapa aqui em vários outros pequenos grupos, né? Então, é a capacidade que tem as arqueologias regionais reunidas, né? Então, cada um fazendo a arqueologia na sua região, né, pequeno, colhendo informações dessa região, capacitam com que a gente no futuro consiga ir avançando e melhorando, ou seja, cada tijolinho ali para compor o seu muro, a sua parede, a sua torre. Tá? Bem, em si era isso a apresentação. Eu deixo aí aberto para a gente fazer, então, as perguntas e tal. Deu certo aí, André? Tudo certo, professor. Perfeita a explanação aí. Já agradeço aí por essa apresentação. E aqui no chat aqui, o pessoal disponibilizaram aqui algumas perguntas. Beleza. Vou ler aqui. A professora Aline está perguntando se o uso desses cambuci como peneira seria para bebida ou comidas líquidas. Existe alguma especulação? Olha, na verdade, a gente não tem nem certeza se eram peneiras, né? Eu falei peneira porque é uma das possibilidades, seria alguma tampa vegetal. Mas a gente não tem, ninguém estudou isso, ninguém sabe, não achou vestígio nenhum sobre isso. O Francisco Noélio, o Chico, ele acha que não eram peneiras, ele acha que eram cerâmicas emborcadas e vedado com algum tipo de resina ou mesmo com outro barro, porque os cambuci, reconhecidamente, eles eram usados para produzir bebida alcoólica. E o Chico acha que vedar o pote por dentro talvez permitiria que, com a não saída dos gases, a fermentação sob pressão seria mais eficiente na produção da bebida. Tá? Mas é só teoria, então. Provavelmente a vedação deixaria algum tipo de marca, e a gente não tem nenhum tipo de marca que prove essa vedação. Então, a gente não sabe realmente para que serviu esses apêndices. Outra pergunta aqui. As vasilhas quadrangulares têm dupla função? Uso doméstico e funerário ou somente funerário? As populações tupi, de uma forma geral, elas usam, reusam, reutilizam a cerâmica até ela realmente não servir para mais nada. Então, se a gente vai numa aldeia, a gente percebe isso, né? Que tem
cerâmicas que foram feitas para uma coisa, estão servindo para outra, depois que ela racha, ela vai servir para conter algum miçanga, às vezes algum tipo de resina, fruta, porque ela está rachada, não significa que ela vai ser descartada. Então, boa parte das vasilhas, elas teriam, então, usos secundários, antes de serem abandonadas. Além disso, a gente tem essas questões funerárias. Então, vasilhas quadrangulares, vasilhas, os cambuci, né, vasilhas com pintura, foram amplamente encontradas em contextos arqueológicos associados a restos humanos, né? Ou seja, que seriam então urnas funerárias ou acompanhamentos funerários. E é necessário entender que é reuso, ou seja, as populações tupi não produziam urnas funerárias para enterrar as pessoas. Elas pegavam uma cerâmica do dia a dia que era usada e então faziam o enterro dentro dessa cerâmica. Todo mundo era enterrado em cerâmica? A gente acha que não, porque o número é muito pequeno, então provavelmente só algumas pessoas deveriam ser enterradas em cerâmica e com acompanhamento de outras vasilhas, tá? Então, sim, assim, elas têm esse uso secundário para acompanhamento funerário. Algumas emborcadas, né, nos crânios e tal. Ok. Outra pergunta aqui, professor. Todas as cerâmicas podem ser pintadas externamente ou só ocorrem com conjuntos cerâmicos específicos, tipo as Tupi do Norte? Internamente, a pergunta é sobre se é internamente. Se é externamente. Tá. Então, existem diferenças regionais, né? Então, por exemplo, a cerâmica guarani é uma cerâmica que, por característica morfológica, ela é mais fechada do que a cerâmica tupinambá. Fechada, o que é, né? Então, as guarani, elas são muito mais fechadinhas, enquanto as tupinambás são abertas, com forma de bacias, né? Então, o que ocorre? Como as guaranis são fechadas, o principal campo de pintura, o principal campo visual é o externo. Tá? Então, a maioria das pinturas guaranis são externas. Enquanto o Tupinambá, as vasilhas são abertas, então esse campo aqui não é um campo muito visível, porque as cerâmicas estão depositadas no chão, né? Elas ficam principalmente no chão, não era uma população que usava a mesa como a gente. Então, o principal campo de visão é o interno. Então, a gente já sabe que as cerâmicas Tupinambá são tipicamente pintadas internamente e as guarani externamente. Mas ocorre pintura externa em Tupinambá, assim como ocorre pintura interna em Guarani. Só que, proporcionalmente, ela já tem essa divisão. No contexto do leste da Amazônia, como é uma área que a gente entende como sendo uma área de origem, tanto dos Guarani quanto dos Tupinambá, o que a gente percebe? Que lá a ocorrência de externo ou interno, ela é equivalente. Não há uma preponderância. Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Pode tá ligando o seu microfone ou fazendo uma pergunta no chat que eu repasso aqui para o professor. A Aline falou a respeito do chão, né? Uhum. Talvez isso seja aquelas quebras de paradigma, né? Porque, assim, a gente acha que normalmente vai se comer apoiado em mesa, né? Ou é uma outra dinâmica da etiqueta. Então, populações indígenas, até na atualidade, eles não se usam tanto de mesas, né, cadeiras. O que tem, às vezes, as pessoas vão e comem sentado na rede, os tupi também sentavam na rede para comer. Mas, provavelmente não, em situações como, por exemplo, grandes reuniões, as vasilhas eram de serviço coletivo, principalmente as quadrangulares. Então, são vasilhas grandes que caberiam aí, sei lá, 20, 30 quilos de comida.
de uma única vez. E aí essas vasilhas eram colocadas no chão, provavelmente em esteiras, ou mesmo diretamente no chão, e as pessoas em volta comendo, né? Vocês podem, talvez, ter uma referência disso, populações da Ásia, né? Então, os árabes comem em vasilhas coletivas, né? Um prato e todo mundo come lá no mesmo prato, pegando as coisas ou com a própria mão, ou com pães, usando... aqui os tupi usam, né? Muito a tapioca para poder ir lá e pegar a comida, né? Como se fosse um pão sírio entre os árabes. Mais alguma? A Aline falou de novo ali, ó, da etiqueta ditando as culturas. Na verdade, a etiqueta, Aline, ela é uma ferramenta para a gente, né? Ela é uma ferramenta que fala sobre transmissão, que fala sobre tradições culturais. Então, os tipos de vasilha que a gente tem, elas são amplamente influenciadas pelo como se produz o alimento, como se serve e como se come, né? E o que se come. Então, é isso que dita o conjunto artefatual dessas populações. Então, a etiqueta ela perpassa por isso tudo. O que se come, como se processa esse alimento e como se ingere esse alimento. Em cada população, as normas de etiqueta são umas. E se essas normas de etiqueta variam, significa que o conjunto artefatual varia junto. Ou co-varia, como gostam os arqueólogos. O Ayrton. Bem, vasilhas de base plana. É que aí você pode ter vários graus de planura, né? Então, existem vasilhas de base plana, sobretudo entre as populações mais típicas do Tupinambá, né? Então, vasilhas com base que tendem a ser planas no Tupinambá é bem comum. Entre os Guarani, não. Os Guarani realmente não gostavam de vasilhas de base plana. É raro ter uma vasilha Guarani que tenha uma base plana, tá? Não faz parte do conjunto artefatual Guarani. Mas mesmo no conjunto artefatual Tupinambá, as bases não são planas no sentido de ter ângulo reto entre a parede externa e o fundo. Tá? Elas são planas porque elas são arredondadas, mas como é um arredondamento muito aberto, aí quando a gente vai analisar o fragmento, parece que o fragmento é plano. Mas na verdade é como se fosse uma curvatura muito ampla. E os cantos são arredondados. Então, cantos de ângulo reto, a gente não tem entre populações de língua Tupinambá e Guarani, e eu não vi também no proto-Tupinambá. Algumas populações etnográficas fazem vasilhas com base plana, mas isso é porque também já tem aí os 500 anos de andanças, muitas delas perderam suas tradições originais e começaram a copiar cerâmicas de outros povos, né? Ou reinventar a sua própria tradição. E aí a gente tem algumas bases planas etnográficas. Professor, tem uma pergunta aqui. O que tinha que ter mais e mais perguntas. Esses trabalhos que correlacionam cultura material e grupo étnico, eles, em certa medida, eles têm uma resistência por parte de alguns pesquisadores em aceitar esses tipos de trabalho dentro da arqueologia brasileira. Além da etnohistória e da linguística, que tipo de referenciais teóricos o senhor pode estar sugerindo para a gente superar algumas questões no sentido de dar embasamento aos nossos dados para gerar contraponto em relação a esses questionamentos que partem desses pesquisadores que resistem a esse tipo de trabalho, porque alguns trabalhos
seus, o senhor faz esse tipo de apontamento, né, que tem essa certa resistência, assim, por parte de alguns pesquisadores em aceitar esse tipo de trabalho. Eu queria que, se fosse possível, o senhor pudesse fazer uma explanação nesse sentido. Eu acho que a principal resistência está exatamente aí na forma como você falou. Eu acho que a maioria dos arqueólogos não tem uma resistência a falar que é possível fazer uma associação entre cultura material e um povo específico, tá? Porque isso mataria boa parte da arqueologia que a gente faz pelo mundo. O que as pessoas têm resistência de dizer é, como você disse, é uma associação entre um determinado conjunto artefatual, ou seja, cultura material, e um grupo étnico. E um grupo étnico, sobretudo, como nós, como os antropólogos, definem grupo étnico. O grupo étnico necessita de autoafirmação individual. Isso realmente é possível que a cultura material demonstre para a gente grupos étnicos. No entanto, eu logo no início da apresentação, eu frisei a parte da linguística exatamente para que ficasse claro que eu não estou falando de grupo étnico. Eu estou falando de população linguística. Então, quando eu me refiro aos Aueti, aos Munduruku, à cerâmica Munduruku, eu não estou falando aos indivíduos que se consideram Munduruku. Porque você, se for para uma aldeia Munduruku e eles te aceitarem, você se torna Munduruku. E se você bater no peito e falar, eu sou Munduruku a partir de hoje, você se torna Munduruku. Em termos antropológicos, ninguém vai poder separar você dos Munduruku. Tá? Aí você vai ter talvez uma tradição cultural diferente. Você continue usando algum tipo de artefato que não tem nada a ver com os artefatos Munduruku. Então, o que a gente tem que se preocupar é fazer um entendimento claro de que quando a gente está falando aqui de grupos, de populações, não são grupos étnicos, são grupos linguísticos. Tá? E grupos linguísticos têm a sua língua já na origem, já no seu hábitos, e não que aprendem ao longo da vida. Tá? Então, ou seja, com relação a isso, já é mais ponto pacífico. Lógico, tem gente que questiona a própria uso da linguística em arqueologia. Mas o estudo sobre associação entre cultura material, língua, povo, né, cultura material e uma população específica, eles são corriqueiros na arqueologia. Né? Então, é muito comum isso. E em termos teóricos e metodológicos, aí está cheio de coisas. Né? Então, a gente tem, como a gente sempre vê por aqui, a teoria do estilo, né? A antropologia da tecnologia, ou mesmo entre o pessoal do lítico, né? As cadeias operatórias. No momento em que você está estudando cadeia operatória, como o Leroy-Gourhan, né, propôs lá nos anos 40, as pessoas estão fazendo o quê? Estão caracterizando uma população específica a partir da sua cadeia operatória. E cadeias operatórias são tão específicas que elas não há possibilidade de ter dois grupos fazendo as mesmas cadeias operatórias em todos os seus detalhes, em todas as suas minúcias. Por isso, elas são utilizadas para distinguir populações no tempo e no espaço. Assim, a noção de estilo, a noção de antropologia da tecnologia. Distinguir um grupo específico no tempo e no espaço é distinguir um grupo humano. Não é um grupo étnico, é um grupo humano. Tá? Essa questão ela é interessante porque às vezes se confunde muito na nossa cabeça de pesquisador, confundir o grupo linguístico com o grupo étnico. Há uma grande relação realmente entre o grupo étnico e o grupo linguístico, mas ela não é sustentável sempre. Né? Então, tem alguns momentos em que uma população fala línguas diferentes e assim ela, mesmo sendo do mesmo grupo étnico. Então, a gente tem populações no Chaco paraguaio que a mãe fala uma língua, o pai fala outra língua e a criança fala a língua da aldeia onde eles vivem. Quando a mãe fala com a criança, fala com a língua dela.
quando o pai fala com a criança, fala com a língua da aldeia dele. E a criança fala a língua da aldeia onde ela vive. Então, ou seja, é uma família com 3 pessoas, cada um fala uma língua. E todo mundo se entende. E é um grupo étnico, com 3 línguas diferentes, que usam corriqueiramente. Tá? Então, isso é grupo étnico. Ou seja, eles estão no mesmo lugar, eles vivem junto, eles têm toda a tradição cultural junto ali, o seu ápice e tal. A língua, necessariamente, não vai falar sobre o grupo étnico. Tá? Legal. Hoje em dia, grupo étnico é isso aí, é o que você quiser ser. Beleza. E aí, gente, em relação a essa questão sobre arqueologia tupi, alguém tem mais alguma dúvida? Pode estar ligando o seu microfone ou fazendo a pergunta aqui no chat. Vamos dar mais um minuto aí para ver se alguém se manifesta, senão a gente já passa para a próxima temática, já estamos se aproximando das 11h30 da manhã. Tu viu, André, que lá no mapa, a ideia da tua área de estudo tem uma entrada ali que para mim é Tupinambá, não é? Apesar dela estar no meio, no enclave do que eu chamo de proto-Tupinambá, a tua área de pesquisa parece que tem uma influência maior do Tupinambá. Sim. Há de se ver se a gente não vai ter outras informações sobre proto-Tupinambá. Sul e da Verusca, que também está aí, né, Verusca? Tudo bom, Verusca? Pois é, eu conheço seu trabalho, já tinha me atentado a essas questões. A própria cerâmica que está lá no museu, que é oriunda da Serra, ela tem essas características que se enquadram ao que a gente pode estar associando à cultura tupinambá, né? Sim, exatamente. Então é isso. Ninguém tem mais nenhuma dúvida em relação à arqueologia tupi, a gente pode passar para a próxima temática, que é uma temática, apareceu uma dúvida aqui do Vitor Hugo, aqui, eu ia falar seu conterrâneo, mas me lembrei que você não é mineiro, você é fluminense, né? Você é fluminense. Diga, Vitor Hugo. Ou escreva. Acho que ele vai digitar aqui no chat. Tá. Estamos esperando, Vitor Hugo. Não apresse, rapaz. Ele está falando aqui que leu a tese Inimigos Fiéis do Carlos Fausto. Sim, ótima tese, né? Eu gosto muito de Inimigos Fiéis. Para quem não leu Inimigos Fiéis, ele está tratando de uma população etnográfica que até os anos 1910, eles eram um povo só e depois eles se dividem em 2 populações, o povo e o tupi. E se tornam inimigos, mas muito inimigos, dividindo um mesmo território. Tá? E assim, uma coisa de vingança, né? Eles estão sempre se matando porque alguém matou o antepassado deles, um avô, um tio, um irmão. E quando eles se encontram no meio da mata, eles normalmente não se atacam. Assim, tem toda uma conversa antes, uma política, tal, todo mundo super armado. E se por acaso eles chegar à noite, eles ainda estiverem nessa conversa política, os guerreiros se aproximam um dos outros, ou seja, é igual marcar no futebol, tem que ficar bem pertinho um do outro, a uma distância que não dá para esticar o arco. Então, às vezes, você vê 2 grandes guerreiros, assim, super fortes, um cara que matou muita gente, um dorme entre as pernas um do outro, para ter certeza que o cara não vai conseguir matar ele durante a noite. Porque se dormir separado, o cara vai lá e mata ele. Então, por isso que eles chamam o Carlos Fausto dá o nome de Inimigos Fiéis. O Vitor Hugo fala aqui como é que ficou a cerâmica deles, né? Nesse período, Vitor Hugo, eles param de fazer cerâmica. Tá? Um pouquinho antes, na verdade. A gente tem até algumas cerâmicas, né?
mas ela parece que é muito mais uma adoção de populações vizinhas deles, tá? Então, a cerâmica aparentemente já tinha sido antes do século XX, eles já tinham parado de produzir. Então, aí realmente, com a divisão do grupo, você deve se lembrar lá na tese, tem uma população, um deles, né, ele se torna quase caçador-coletor, eles não ficam muito fixos, eles não plantam, eles se especializaram em roubar o que os outros plantam, né, e caçar e coletar. Enquanto a outra população não, ela é mais fixa e ela planta. Essa população acabou adotando cerâmica dos Jurunas, que são vizinhos deles. Então, você olha para a cerâmica dos Araueté, a população que a gente está falando são os Araueté, e olha para a cerâmica dos Jurunas, a etnográfica mais antiga, é muito parecida. Então, aparentemente, esse grupo mais voltado para a agricultura dos Araueté, eles perderam esse conhecimento do fazer cerâmico, mas devem ter recuperado com algum juruna, porque também nessas áreas da Amazônia tem muito rapto, né? Então, se rapta muitas mulheres. Na América, de uma forma geral, e provavelmente isso na antiguidade, a gente tem muitos mitos, o número de mulheres era menor que o número de homens, sempre. Então, por isso a gente tem as populações raptando as mulheres de grupos vizinhos, de grupos inimigos. Tá? Então, você tem, por exemplo, os raptos lá na Europa, né? Tem os quadros clássicos pintados, e aqui na América do mesmo jeito. Por que eu estou falando isso? Porque vamos pensar uma população araueté que não tem mais cerâmica, mas ela rapta mulheres juruna, e aí começam a voltar a ter cerâmica pelo conhecimento das mulheres juruna. A Aline está perguntando aqui. Pinturas corporais são representadas nas cerâmicas, os desenhos cerâmicos são reproduzidos no corpo ou indistinguíveis? Bem, entre os tupi não, Aline, a gente até tem algumas cerâmicas que têm padrões que são também utilizados na pintura corporal, mas é relativamente distinto, sabe? Então, como se fosse superfícies diferentes, as pinturas são diferentes. O que ocorre são os padrões. Então, por exemplo, se você olhar as cerâmicas, a Surimi do Xingu, elas são variações de um ser mitológico chamado Taingava. Tá? E o Taingava, normalmente, ele pode ser representado com uma linha que representa o corpo, 2 linhas em ângulo no braço e 2 linhas em ângulo na perna. Tá? Mas na grande maioria das cerâmicas da Surimi, o Taingava só é representado por essa curva do cotovelo, uma sequência de curvas. Tá? Então, a sequência do cotovelo do Taingava aparece na pintura corporal, mas não aparece com o mesmo padrão que aparece na cerâmica Surimi produzida até hoje. Então, a gente acha que no passado, nos tupi, né, nas populações tupi, talvez fosse a mesma coisa. Isso, ou seja, provavelmente você tem aí um padrão Taingava na sua parede, que é o ser mitológico, que deu origem aos Surimi. Então é isso. Mais alguma dúvida em relação à questão da arqueologia tupi? Se não, podemos encerrar e passar para a próxima temática. Ok. Acho que então é isso, né? Superado, professor. Eu agradeço aí a sua explanação em relação a essa temática. Aí a gente vai tratar agora um pouco sobre a questão da arqueologia e isolamento social. Quando esse tema foi pensado, a gente se encontrava de início ainda dentro
do isolamento, né, social. Hoje a gente está retomando as nossas atividades, estamos se readaptando aí a esse novo normal, né? E aí, quando a gente pensou em tratar essa temática, a gente quis trazer uma opinião em relação da Sociedade de Arqueologia Brasileira, né? Que a gente sabe que a SAB ela surge enquanto uma sociedade científica. No entanto, nos últimos anos, ela tem atuado politicamente em relação a questões não só científicas relacionadas à arqueologia, mas à política em si. A gente observa que nas últimas gestões teve um protagonismo em relação na luta do reconhecimento da profissão de arqueologia, dentre outras questões, como questões relacionadas à própria questão do licenciamento. E aí, nesse sentido, a gente vem trazendo você, enquanto presidente da SAB, para estar nos situando em relação a essas questões, qual o posicionamento da gestão em relação ao isolamento social, como é que vai ocorrer os trabalhos, os seminários, os encontros da SAB daqui por diante, o que vocês estão pensando em relação a essa questão. Tá. Basicamente... Se eu esqueci alguma coisa, você fez várias pontuações. Se eu esquecer alguma coisa, a gente vai conversando aí. A gente vai fazendo de uma maneira assim, já não mais direta, mais discursiva, assim, debatendo. Sim. Fica até melhor. Como você mesmo pontuou, a Sociedade de Arqueologia Brasileira ela tem o caráter científico, não profissional. Ela não é uma associação de profissionais, ela não é um sindicato. Então, a gente dificilmente consegue intervir nestas questões de mercado de trabalho, de questões, por exemplo, como piso salarial, essas coisas, a SAB realmente não tem como atuar. Entanto, os associados, né, nós associados da SAB, nós também sabemos que a SAB é a única associação de arqueólogos dessa forma no Brasil. Ou seja, não existe nenhuma outra grande associação de arqueólogos no Brasil. A gente está começando a ter agora o movimento dos próprios estudantes que estão fazendo as suas associações, né? Mas às vezes ainda, a gente percebe que ainda estão regionais. Às vezes, por exemplo, tem a associação a executiva, né, que eu acho que teve origem aqui com o ENEARC, ela ainda tem mais atuação na região Nordeste, mas a gente vê pouco a atuação deles no Norte ou representação no Sul do Brasil. Então, em termos de associação com representação nacional, a SAB é a única que a gente tem. Então, a gente busca sempre tentar, dentro desse espaço de conversa com a academia e os arqueólogos, a gente conseguir também tratar dessas questões de cunho prático. Isso tem sido muito necessário, né, a gente tratar dessas questões, como você está falando, de mercado de trabalho, de arqueologia de contrato, pela própria exigência da arqueologia de contrato e dos arqueólogos que estão se formando para esse mercado de trabalho. Então, quando a SAB foi criada lá em 1980, não existia esse franco mercado de trabalho para o arqueólogo fora da academia. O arqueólogo tinha que trabalhar em museu, dar aula, fazer pesquisa, né? Ou ali, como era final dos anos 70, arqueólogo era bicho louco, bicho grilo, que vivia de comer pão com tomate na Serra da Capivara, né? Então, a SAB em si não tem essa pegada de que a gente vai garantir alguma coisa para o mercado de trabalho ou para essa arqueologia contratual. A gente tenta ajudar. Como é que a SAB ajuda isso? Apoiando grupos de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de trabalho bem atuante, já é a segunda gestão que ele está trabalhando bastante, apesar de a gente ter tido gestões anteriores em que essas pessoas trabalharam muito, mas ainda não como grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho sobre a regulamentação da profissão. Com esse grupo de trabalho e com os esforços anteriores,
como você disse, conseguiu emplacar lá a lei da arqueologia, que tem o reconhecimento da profissão, e agora está trabalhando numa forma que a gente consiga regulamentar a lei. É estranho, mas é assim, a lei, a regulamentação da profissão é por uma lei, mas essa lei precisa de uma regulamentação. Então, a gente já tem a lei que regulamenta a profissão, a gente ainda não tem a regulamentação da lei que regulamenta a profissão. Então, nessa gestão, eles estão trabalhando com isso, e uma das coisas que precisa é a gente ter um conselho, né? Apesar da maioria das pessoas achar que a gente vai ter um conselho de arqueólogos só nosso, isso provavelmente nunca vai ocorrer. E desde 1988, 89, o governo federal não cria novos conselhos. Eles têm uma política anti-criação de conselhos. Porque os conselhos pegam uma verba do governo. Eles pegam um recurso que, teoricamente, iria para o governo, mas fica para o conselho. Então, é assim, por exemplo, com o CREA, né? Então, o governo fala assim, não, se a gente ficar criando conselho para todo mundo, a gente vai dividir o que a gente arrecada para esses conselhos. Tá? Então, dificilmente a gente vai ter um conselho próprio, Conselho Federal de Arqueologia. Tá? A gente vai ter que, provavelmente, adentrar, né, ser aceito dentro de outro conselho. Museologia, biblioteconomia, até o próprio CREA, onde estão os geólogos, os geógrafos, poderiam ser possibilidades. A gente está trabalhando com isso também, conversando com os conselhos e tentando fazer isso. No entanto, essa regulamentação da lei precisa de um decreto presidencial. E, venhamos e convenhamos, não estamos num momento muito positivo para decretos federais de regulamentação de profissão. Tá? O presidente, pelo menos, já se manifestou que é contra isso. E rola toda a questão política de interesses lá dentro. Eu não sei se a arqueologia vai ser o interesse priorizado. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Mas isso a gente vai fazendo com calma. Bem, propriamente, depois dessa explicação, ou seja, que não a SAB não consegue ditar muito o que ocorre no mercado de trabalho, a gente se posicionou quando houve, né, a questão do isolamento, do fechamento, de tudo. A gente foi lá e mandou uma nota para os nossos associados e divulgou nas redes sociais. Há de se entender também que a SAB tem uma gestão física total dos seus associados. A gente não tem funcionários, né? Então, quem tem que mandar carta sou eu, quem tem que mandar carta, quem cuida da tesouraria quando um associado não está conseguindo pagar é um sócio da SAB, é a tesoureira, né? Estou falando isso porque às vezes a gente recebe uns e-mails mal criados que as pessoas acham que estão falando com o secretário, né? Então a gente vai pedir lá para que o boleto não está dando problema, a pessoa às vezes é mal educada, ele esquece que ela está falando com a tesoureira. Quem lê o e-mail mal educado é a tesoureira, não é uma secretária. É um absurdo, mas o Brasil ainda continua assim. E aí depois, quando a gente vai lá e põe o nosso nome no final da resposta, a pessoa quase que pede desculpa, né, mudando o tom da conversa. Infelizmente, isso ocorre muito. Então, como a gente tem essa gestão toda interna, a gente foi mandando uma nota para os associados. Isso é uma coisa importante também para que vocês saibam. Eu acho que a maioria que não é associada, ela sabe. Então, a SAB tem duas formas de divulgação. Uma é para os seus associados. Tem coisas que só os associados recebem. E tem coisas que vão para as redes sociais. Normalmente, o que vai para a rede social também os associados recebem nos seus e-mails com mala direta. Então, a gente mandou essa nota para os associados e nas redes sociais. O que é o conteúdo dessa nota? Reforçando tudo que a ciência, né, como os jornalistas gostam de dizer, os especialistas em saúde estavam falando, olha, fiquem em casa, usem máscara, álcool gel. A gente estava repetindo os protocolos do OMS. No entanto, lá tinha uma ressalva, olha, se inevitavelmente você não puder ficar em casa, tiver que ir para campo, tome os seus cuidados, seus devidos cuidados. Por quê? Porque nós da SAB, e muitos dos associados da SAB trabalham na arqueologia de contrato,
a gente tem consciência de que, naquele momento, tinham pessoas esbravejando que o capitalista, né, seja ele o dono da empresa de arqueologia ou o dono da empreiteira, queria que o arqueólogo fosse para campo. E o arqueólogo não queria ir para campo, porque ele queria ficar isolado em casa. Então, a gente recebeu informações sobre isso. Não, eles estão forçando as pessoas a irem para campo, isso é um absurdo, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava recebendo uma chuva de mensagens de pessoas falando assim, não sei o que eu faço, eu preciso ir para campo, porque eu não tenho mais dinheiro para pagar minhas contas, eu vivo disso aqui, eu sou freelance, eu ganho e gasto no mês, eu não tenho um salário que vai me manter, ou seja, se eu não receber esse mês que vem eu não tenho como pagar o aluguel, mês que vem eu não tenho como comer, mês que vem eu não tenho como pagar meu transporte para ir fazer minha pós-graduação, ou minha graduação, que seja. A realidade da maioria, né, dos arqueólogos. Então, a gente tinha as duas situações. Então, a SAB não podia recomendar assim, olha, empresas, não contratem mais arqueólogos durante o isolamento. Ou, sei lá, abrir um processo judicial contra uma empresa porque ela mandou alguém ir para campo. A gente recomendou que as pessoas não saíssem de casa. Caso não fosse possível, que elas tomassem todas as recomendações da OMS e se protegessem, né? E tentassem se manter saudáveis, protegendo assim as equipes de campo, os trabalhadores. Tá? O que eu esqueci, André? Basicamente, a síntese e o pensamento era esse. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais de como vai ser organizado os próximos congressos, assim, tendo em vista essa questão. A gente vai ter em dezembro agora a SAB Nordeste, né? A reunião no dia 4, se eu salvo engano, na primeira semana do dia 4 ao dia 8, vai ocorrer a reunião do Núcleo Nordeste, da SAB, né? E aí queria que você falasse um pouco de como vai ocorrer essas reuniões setoriais e o Congresso Nacional, como é que vocês estão pensando? Só fechando o assunto anterior, Tá. eu acho que continua essa recomendação, como a Aline mesmo colocou lá, a gente não retomou, a gente está fazendo um gradual aí para ver se aos poucos vai fazendo essa retomada. Então, as pessoas que não se sentirem seguras de ir para campo, elas têm que pôr isso na balança, né? Eu consigo me manter, eu tenho como me manter, eu não vou criar eu acho que o que tem que tomar cuidado sempre se eu não quero ir para campo, eu não preciso ir para campo, deixar isso claro para a pessoa que ele contrata. Falar os motivos. Aí a pessoa pode até falar assim, não vou contratar mais o fulano porque ele negou o trabalho, eu vou ter que ir atrás de outro. Né? Ocorre isso? Ocorre, gente. Mas eu acho que é melhor você depois estabelecer relações com outras pessoas do que com alguém que não está valorizando, que você prefere, neste momento, priorizar a sua saúde e a saúde dos seus familiares. Tá? E uma coisa assim, de experiência que eu digo, ainda que o número de arqueólogos esteja aumentando, se uma empresa gostou do seu trabalho, mesmo que ele fique com raivinha durante um tempo, ele volta a lhe chamar depois. Porque, normalmente, esse aperto do número de arqueólogos vai ocorrer novamente. Aí eles vão lhe convidar. Então, pensem com cuidado, né, com relação a isso. Ou seja, é uma questão para refletir, é pessoal de cada um, se quer ou se não quer ir para campo. E aí articular com o seu contratante. A respeito dos eventos, a gente tem ouvido muito por aí que o tal do novo normal vai facilitar e vai melhorar essas questões de conexão das pessoas de modo virtual. E realmente tem feito, né? Então, por exemplo, esse tipo de reunião aqui que a Aline e a professora Ana estão articulando aí com vocês, ele não ocorreria se não tivéssemos tido essa pandemia. Então, abrangeu muito mais do que a turma, ou seja, pelo que eu estou vendo aí, várias pessoas de outras turmas e tal, pessoas que não são da pós-graduação, né? Então, está sendo importante, sim,
em abrir a mente das pessoas para o uso dessas tecnologias. E como você disse, os eventos das SABs regionais vão ser totalmente digitais. Eles não vão ocorrer fisicamente. Isso significa que aquela velha desculpa ou dificuldade que as pessoas tinham de se deslocar, por exemplo, esse ano era para a regional do Nordeste ser na Paraíba. Então, a desculpa de, eu não vou poder sair de Teresina e ir para Paraíba, não tenho dinheiro, sei lá, para o ônibus, para o hotel, para a alimentação, não vai ocorrer. Você pode ir para a SAB do Nordeste da sala da sua casa ou do lugar que você tenha a melhor internet possível e assistir tudo, né? Talvez, eu não sei como é que os grupos estão se articulando, se isso for gravado e jogar na internet, a gente vai poder assistir tudo realmente, né? Porque normalmente nos eventos você tem que escolher, eu vou para a sala tal, eu vou perder a apresentação do fulano, mas eu quero ver esse assunto. Se tiver tudo na internet, não. Então a gente vai poder ver tudo, realmente. Todas as regionais foram recomendadas que não fizessem eventos presenciais. Tá? Então os eventos vão ser realmente em plataformas, vão ser de forma remota. E isso eu acho que vai começar a fomentar, ou seja, acho que a gente vai manter isso depois, né? Não estou falando que as regionais vão ser sempre assim, ou que a nacional vai ser sempre assim. Estou dizendo que a gente vai conseguir ter mais eventos de arqueologia ao longo do ano, tendo esses eventos remotos. Tá? É muito bom a gente poder ir nos lugares, ver as pessoas. Seria muito bom ir para João Pessoa, ir para a praia, né, ir para os restaurantes, passear, ver coisas novas, ver gente nova. Garanto também que tem um público que ia para os encontros, né, para as regionais ou para os lugares, exatamente para poder, às vezes, aproveitar o turismo do que realmente. Né? A gente conhece muitos colegas que vão para eventos e nunca aparecem no evento, né? Vão na apresentação e tchau. Mas eu acho que é uma nova oportunidade, uma nova janela que se abre. A nacional, como está prevista para novembro do ano que vem, ou seja, mais do que daqui um ano e 2 meses, a gente só vai começar a organizar isso mesmo para o final desse ano e início do ano que vem. Inicialmente, estamos pensando em manter ela física. Talvez, acho que um formato misto. A gente tem um formato físico e um formato remoto. Tá? Então, é uma coisa que a gente ainda vai avaliar direitinho, né? Tem que ver como é que vai evoluir. A gente acabou de atingir esses patamares aí de um pouquinho mais de segurança, mas alguns países que tiveram nesses patamares depois pioraram, né? Regrediram nesses patamares. A gente tem que ver como é que o Brasil vai se comportar e o que vai ser melhor para o encontro nacional, que está previsto para Diamantina, Minas Gerais. Então, acho que o que eu falei aqui, não tem mais desculpa, todo mundo pode ir para a regional da SAB Nordeste. Assim, a gente tem que reforçar que o ideal é que todo mundo que for apresentar seja associado da SAB, tá? E agora está em super promoção. Associado estudante paga R$20 por ano para ser associado da SAB. Basta entrar lá no site, fazer a sua fichinha, seu cadastro, pedir para 2 professores ir lá e fazer a recomendação, pronto, você se torna associado da SAB. Seu som está desligado, André. As inscrições estão abertas, né, para a SAB Nordeste. Eu vi que no perfil do Facebook da SAB, semana passada havia se iniciado as inscrições, então para quem quiser, né, fazer a inscrição para esse evento, já está disponível. Tem um link lá na página do Facebook, na postagem que foi feita para você fazer a inscrição, ver os grupos temáticos, enfim. A Aline está pedindo ali o link do evento. Eu não tenho o link do evento. Se alguém já entrou na página, manda aí para mim. Eu vou dar uma procurada aqui no Face, rapidão, ver se eu acho. E é uma oportunidade também
as outras SABs Nordeste, as outras SABs regionais vão ocorrer esse ano. Então, já temos a Norte, que também está articulando dessa forma, a SAB Sul, todas vão ocorrer de forma remota. Então, se muitos alunos aí nunca pensaram que teriam a chance de ir, sei lá, para o Rio Grande do Sul para participar da SAB Regional Sul, agora pode participar, né? Então, pode ir, entrar, apresentar trabalho, ser conhecido no Sul. Às vezes é importante vocês divulgarem os trabalhos, o que vocês fazem em outras regiões, porque vocês podem estabelecer laços, algumas relações que podem, por exemplo, permitir que vocês vão para outra região fazer mestrado no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, né? Pode também chamar a atenção de gente que contrata. Então, tem donos de empresa que vão para essas regionais para ver os trabalhos, para apresentar os trabalhos. Então, por exemplo, no Sul e Sudeste, onde estão as maiores empresas, tem pessoas que dessas empresas que vão estar nesses encontros regionais. E, às vezes, vendo o seu trabalho, aí, às vezes, ali puxando uma conversa no privado, vocês até conseguem arrumar trabalho ou orientação. Então, é positivo, né? Até para conhecer e ser conhecido. Um dos organizadores da SAB Nordeste, vocês conhecem, né? O professor Greg, né? Eu pensei Exatamente. que ele fosse estar online aqui hoje na nossa discussão, que ele sempre está participando também, mas ele não estava aqui. Ele está com raiva de você. Fez ele ler aquele projeto lá. O Carlos. Você também é, Carlos? Vai que o Greg não gostou do seu também. Eu acho que não foi só do meu, não, né? Mas, enfim. O Felipe gostou. Gostou, né? Ó. A Ira está perguntando a influência das queimadas no trabalho arqueológico das regiões afetadas. Queimadas, você está falando, as queimadas, né, da vegetação, essas áreas, né? Estão ocorrendo muito pelo país. Realmente, Maíra, assim, para sítios que estão em superfície, isso é super danoso. Então, você pega lá um sítio cerâmico, que a cerâmica está toda em superfície, aí você tem uma queima na floresta, né, no babaçu, os troncos caem, essa cerâmica toda fica no meio da brasa ali, isso tudo muda a datação, carbonos, pode influenciar o carbono 14, então é arriscado. Além disso, quebra, né? Então você está lá, a cerâmica estoura com fogo. Lítico, então, se você tem lá uma indústria, sei lá, Itaparica, cheia de artefatos plano-convexos, as famosas lesmas, tudo em superfície, como é muito comum, as temperaturas altas fazem com que elas se rachem, elas estouram como se fosse vidro, né? Então, é sempre preocupante, né? Queimado é sempre degradante. E, além disso, né, interfere demais na matéria orgânica, nos bichos, nos animais, na fauna, na flora, interfere de uma forma geral. O que a gente sabe também é que muitos dos sítios que a gente pesquisa já foram queimados várias vezes ao longo dos milênios, né? Então, a gente pode ter a ingenuidade de achar que é a primeira vez que eles são queimados. Então, a gente já tem que trabalhar isso como um elemento de processo de formação do sítio arqueológico. Então, a gente tem que estar ciente de que há 1000 anos o seu sítio pode ter queimado da mesma forma ou pior. Então, temos que ver. Até acho que as pinturas rupestres também sofrem muito com as queimadas, não apenas com o fogo, né, direto, a partir da vegetação, mas no momento que a vegetação é extraída pelo fogo, às vezes as pinturas são expostas às intempéries, né, aumenta a dinâmica de vento, foligem, sol, isso muda totalmente. Aí você está falando, por exemplo, se virou pasto, se mudou a dinâmica do sítio, o que é dinâmica? Então, assim, todo o processo de formação de sítio arqueológico, ele leva com que os artefatos ali, eles fiquem
numa sinergia com a matriz arqueológica. Isso. Eles entram num estágio não mais dinâmico, eles estão ali trocando informações com essa matriz, mas calminhos. No momento que você muda o ambiente, ou seja, era a floresta, então está todo mundo calminho, trocando informações ali, esses artefatos com a fauna, a flora de uma floresta. No momento em que a floresta é derrubada, aí muda tudo, né? Então você vai começar a ter, por exemplo, erosão, processo erosivo, e aí vai mudar, faz parte do processo de formação do sítio, mas vai mudar, ou seja, o sítio vai sair de um estágio homeostático para um estágio dinâmico de novo, né? E aí, depois desse estágio dinâmico de novo, aí ele vai tender à homeostasia novamente, com o ambiente. Mas é isso também, não é só o fogo, não. Pastagem também muda tudo. Plantação, então, o agronegócio, o que mais me preocupa são as áreas, por exemplo, as áreas do sul do Piauí, que tem pouca pesquisa arqueológica, e são a ampla área de agrícola, né, do estado. Então, é bem preocupante. Eu acho, professor, que pior do que essas questões de fogo e queimadas que danificam, que interferem na formação do processo do registro arqueológico, o que está acontecendo aqui no Brasil é a questão das minerações, né, clandestina, que está ocorrendo muito na Amazônia. Eu acho que pior que essas questões de implantação de pastagem, de queimadas, enfim, essas questões das mineradoras, tanto em terras indígenas como não. Porque a mineração em si, principalmente aquela que busca minerais como ouros, elas destroem a rocha matriz do solo, né? O que é difícil de se reconstruir, algo que leva milhões de anos, diferente do sítio arqueológico, que eles formam com centenas ou milhares de anos, ou a mineração não, ela... André, eu concordo contigo, impacta... a mineração é muito danosa. Mas a mineração em grande escala, ela é muito controlada. E aí tem trabalho para arqueólogo, né? A gente tem que ir lá e fazer todo o estudo. Tem esses casos que você está falando, uma mineração irregular, aí não vai ter estudo nenhum e tal, vai se perder. Mas é muito pontual, sabe? O impacto da mineração, ela é muito pontual. Quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, tá? Em termos de sítio arqueológico, pode ter sítio nessa área, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 10, dependendo da densidade de sítio na região. Mas o que é mais danoso, ao meu ver, propriamente, é o agronegócio. Agora, ele não é danoso porque, assim, o professor está falando contra o agronegócio, a gente não vai poder mais plantar, não vai ter mais expansão agrícola. Não é isso. O problema é que o agronegócio é um negócio tão poderoso, ele não deixa entrar na legislação no IPHAN que eles têm que fazer licenciamento arqueológico. Como que eu pego, 100 mil hectares, uma pessoa pega 100 mil hectares e vai plantar de soja no Tocantins, ou no sul do Piauí, vai meter máquina, vai meter um subsolador, vai meter um arado, uma grade, vai meter produto químico no solo e não tem que fazer licenciamento ambiental para arqueologia. O estado de São Paulo, por pressão dos arqueólogos paulistas, tem uma legislação própria que as plantações de cana têm que ter licenciamento arqueológico. As que não foram feitas, por exemplo, é plantado cana desde os anos 70 lá com o Proalco. Mas as que não tinham licença estão fazendo, ou seja, na hora que eles cortam a cana, o arqueólogo vai naquele talhão e faz a prospecção, descobre o sítio, estuda o sítio, e aí eles voltam a plantar cana naquele lugar mesmo. No resto do país, agronegócio não tem que fazer licenciamento arqueológico. Isso é um absurdo. Então, ou seja, na minha opinião, o maior dano está sendo conduzido por essa política do agronegócio brasileiro, sem legislação, sem necessidade de prospecção arqueológica, né? Isso é um absurdo. Realmente.
pecuária que a Aline está falando, né, ela também é muito danosa, né? Pecuária mais por conta da expansão dentro das áreas florestadas, e aí sim a mudança do bioma que afeta os sítios arqueológicos. Os animais também afetam, né? Mas o que causa sempre maior impacto é o homem. Ok, mais alguma coisa? E aí, alguém tem mais alguma dúvida em relação à questão da arqueologia de isolamento social ou arqueologia tupi, que não falou no momento, que queira falar agora? A gente já está quase estourando o nosso tempo limite, já está dando horário de almoço. Se alguém tiver mais alguma consideração a fazer, fazendo entre os próximos 2 minutos, que é o tempo que a gente encerra o nosso evento. De antemão, eu gostaria de agradecer ao professor Ângelo pela sua explanação, pela sua arguição, foi muito bom essa manhã de segunda-feira estar debatendo esses temas. Queria lembrar aos colegas que o nosso próximo encontro será na quarta-feira, e a gente vai estar com a pesquisadora Daniele Sâmia. Ela é geógrafa, trabalha com geotecnologias e arqueologia, e aí a gente vai estar tendo como mediador o discente Carlos Neto, e vai ser nesse mesmo horário, vai ser pela manhã. Essa semana a gente deu uma mudada em relação às datas por questão de logística. Os nossos debatedores não teriam condição de estar debatendo no horário noturno, então a gente flexibilizou essa semana por nossa atividade do nosso evento serem pelas manhãs. Então é isso, se alguém tiver mais alguma questão para tá perguntando para o professor Ângelo, que faça agora. Ou então espere outra oportunidade, né, que o professor vai estar como debatedor para você fazer a... Bem, eu aproveito também, André, agradeço aí, que foi bem legal assim a gente ter esse espaço para conversar, para falar. A gente é professor, a gente gosta sempre de estar tendo contato, conversando, respondendo as coisas, então, muito positivo, bem legal aí. Parabéns aí por você por ter conduzido aí as perguntas, o debate. E me põe à disposição, assim, quem quiser tirar dúvidas depois, pode ser pessoalmente ou pode ser no meu e-mail. Meu e-mail fica disponível lá no Sigo, então podem falar aí comigo a qualquer momento, qualquer hora. De vez em quando, se quiserem vir à UFP, pode vir de máscara, a gente está sempre por aqui. Então é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, ligue seu microfone, fale alguma coisa. Professora Ana, professora Aline, se quiserem fazer algum comentário. André, você quer fazer todo mundo perder o almoço? Não, imagina, agora... Não, só agradecer mesmo a presença do professor Ângelo aqui com a gente. Eu acho que esse debate foi ótimo, né? Esclareceu muitas dúvidas, né? Principalmente minhas, né? Não sou arqueóloga, então só tenho a agradecer mesmo, viu, André? A você também. Beleza, professora. Nada. Professor Ângelo, André, eu também quero agradecer esse excelente debate que André, você nos proporcionou para esta segunda-feira, né, de fato, iniciar a semana com uma aula dessas, com uma palestra dessas maravilhosa, foi muito enriquecedor, tá? Parabéns, professor Ângelo, parabéns, André. Obrigado, professor. Boa semana para todos, vamos almoçar. Então, é isso, né, gente? A gente dá por encerrada a nossa atividade no dia de hoje. Mais uma vez, agradeço ao professor Ângelo, agradeço a todas as pessoas que disponibilizaram do seu tempo para estar prestigiando o nosso evento e reforçando que a gente se encontra na próxima quarta, a partir das 10 da manhã. Então é isso, pessoal. Boa tarde, bom início de semana para todos nós. Vamos seguir aí adiante aí com saúde e paz. É isso. A gente se encontra aí nas trincheiras aí, nos congressos online, ou não, né?
Quem sabe Tchau, tchau, então, André. Obrigado. Valeu. Tchau, valeu. Falou.